Em Efésios 4 e vamos tratar a respeito dos relacionamentos, como nós precisamos investir neles e cuidar para que os nossos objetivos pessoais não prejudiquem a igreja, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com todos aqueles que Deus nos deu como missão para abençoarmos. Efésios capítulo 4, nós vamos ler o texto em partes. Nós vamos começar do 1 ao 6 e assim vamos prosseguindo até o final do capítulo. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos, irmãos. Louvamos teu santo nome, ó Deus, por podermos fazer parte de uma família que foi comprada pelo sangue de Jesus, por essa igreja local que o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos fazendo parte, e agradecemos, ó Pai, pelo grande investimento que o Senhor fez nessa obra, em termos espirituais, materiais. Nós não temos como mensurar o quanto o Senhor moveu na história para chegar até nós o Evangelho, e nós estarmos fazendo parte desta família, que abrange na verdade todas as nações, e não apenas esse mundo, mas também o céu. Agradecemos porque somos parte de um grande corpo, firmado por Cristo, purificado pelo sangue de Jesus, e que nós possamos dar o devido valor às bênçãos derramadas a nós em Cristo Jesus, seu imensurável amor e a oportunidade que nós temos de desenvolver a nossa vida no amor mútuo, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Cresce em nós, Senhor Jesus, e que o nosso eu diminua, que o Senhor seja exaltado em nossa vida, que mostremos o amor do eterno Deus em nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, relacionamentos é um desafio constante, porque ele demanda que você se renuncie a si mesmo no momento que você está se envolvendo com as pessoas. Muitas vezes os relacionamentos eles são usados como utilitários. Nos envolvemos com as pessoas enquanto elas nos beneficiam. Existem certas frases que elas parecem ser muito boas, e de verdade são em algum certo sentido, mas elas mostram quando nós estamos usando pessoas para os nossos objetivos pessoais. Por exemplo, estou tão feliz por não discutirmos mais como costumávamos. Eu adoro estar com você. O tempo que passo com minha família me dá tanto prazer. Sou tão grato pelos meus amigos. É tão bom saber que encontrei alguém em quem eu possa confiar de verdade. Somos tão parecidos. É maravilhoso como as nossas personalidades se completam. Isso foi muito legal. Vamos nos encontrar de novo. Antes de eu encontrar você, eu estava sozinho. É maravilhoso nós nos conhecermos há tanto tempo. Temos vivido tantos momentos bons. Nós tivemos nossos problemas, mas sempre conseguimos resolvê-los. Essas frases, elas têm um tom positivo, mas elas têm motivos obscuros por detrás delas. O que há de obscuro dentro dessas frases? Todas essas frases falam de algo que a pessoa tem no seu relacionamento com o outro, que ela tira proveito, que ela aproveita daquela situação pela qual ela está se relacionando. Então existe uma postura do nosso coração que ela é sedutora, que é o nosso egoísmo. Você quer se aproximar de uma pessoa não por aquilo que você vai investir na vida dela,
ou não por aquilo que Deus vai fazer na vida dela, mas por aquilo que muitas vezes a gente quer receber da pessoa. A gente quer que a pessoa nos traga felicidade. E de verdade, relacionamentos trazem felicidade, mas eles não trazem só bônus. Existe ônus nos relacionamentos. Então, quando nós procuramos relacionamentos só pelo nosso interesse pessoal, nós estamos indo em direção ao pecado. Nós estamos entrando em uma armadilha, porque nós queremos apenas usufruir da presença das pessoas com vistas a nós termos algum benefício. E não é assim que funciona dentro do povo de Deus. Então nós podemos questionar, por que a gente fica com tanta raiva? Por que a gente é impaciente? Por que não conseguimos ser gentis e bondosos? Por que guardamos tanto rancor e tentamos nos vingar? Por que mentimos para alguém e tentamos manipulá-lo? Por que somos competitivos e orgulhosos? Por que achamos difícil nos alegrar com as bênçãos que outras pessoas recebem? Porque nós queremos, como eu já falei na semana passada, que a nossa vontade seja feita. Nós queremos que o nosso desejo esteja acima de todo e qualquer empecilho. Nós julgamos que os nossos interesses são mais importantes do que o de qualquer outra pessoa. E quando você é chamado para o convívio da fé, você vai viver com pessoas imperfeitas, pessoas que têm pecados, que vão trabalhar no teu coração justamente para moldar a tua forma de ver a vida. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, precisam viver de modo digno do evangelho pelo qual foram chamados. Quanto custou para você ser membro da família de Cristo? O sangue de Jesus. Então nós somos chamados a viver desta perspectiva, que foi pago um alto preço, foi feito um resgate maravilhoso lá na cruz, e Ele não nos chamou para sermos desviados desse objetivo, para sermos injustos com esse objetivo. Nós temos que seguir nessa cadeia de amor que vem do Pai, pelo Filho, pelo Espírito, e molda o nosso coração. Então é impossível nós levarmos o Evangelho a sério. Você diz que crê na Bíblia, que crê na obra de Cristo, é impossível você levar o Evangelho a sério se você não leva teus relacionamentos a sério. Se você não leva a família da fé a sério, se você não leva os membros da tua família pessoal a sério, se você não leva teus amigos a sério do ponto de vista bíblico. Não é possível você estar levando o Evangelho a sério se os teus relacionamentos são egoístas, voltados apenas para serem utilitários na tua vida. Então o versículo 1 ele diz assim, Paulo diz: rogo-vos como prisioneiros. Paulo estava preso aqui quando escreveu para os Efésios, que vivam do modo dignos a que fossem chamados. Quando Paulo ele pregou em Éfeso, o impacto da pregação de Paulo em Éfeso foi tão grande que pessoas que estavam comprometidas com a bruxaria, com o espiritismo, largaram isso queimando seus livros na frente da igreja. Livros de bruxaria, pergaminhos de bruxaria, de espiritismo. Paulo está dizendo assim: como foi forte o chamado de vocês, prossigam nesse mesmo trabalhar de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, então nós somos ministradores de graça na vida de outras pessoas. Os relacionamentos não são para ser vistos como pesos na nossa vida, mas como dádivas. Então, quando você cria obstáculos nos teus relacionamentos, você está impedindo o fluir da graça de Deus através da tua vida. Quando você usa a tua boca para fofocar, provocar o outro, criar um conflito, criar um grupo, você está deixando de abençoar a pessoa, deixando de ministrar graça, deixando de ser um canal de graça e sendo um obstáculo na comunhão. Deus quer que as nossas palavras sejam edificantes,
palavras de amor e de transformação. Então nós precisamos, ao invés disso, estar dispostos a perdoar nossos irmãos, a servir os nossos irmãos e demonstrar cuidado pelos nossos irmãos, porque você ter essa família é uma dádiva de Deus. Eu me lembro muito bem de uma música que eu ouvia, que me emocionava muito, que falava a respeito de uma noite em que as pessoas se converteram, e elas estavam assim na frente da igreja, e aí o pastor diz para elas: agora olhem para trás, essa é a família de vocês. Vocês não foram convertidos para viverem sozinhos. Termos a família da fé é uma bênção, e nós precisamos aprender a viver dentro dela. Versículo 2 ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Interessante que cristãos, eles não estão unidos porque gostam do mesmo time, porque gostam dos mesmos esportes, dos mesmos hobbies, dos mesmos trabalhos, porque moram na mesma rua, porque têm a mesma classe social. Cristãos estão unidos por causa de Cristo. Mas você já reparou como as igrejas cristãs, elas têm tanta facilidade de espirrar da sua unidade? Deu um pouquinho de dificuldade, cada um vai para o seu canto, porque nós somos chamados a investir, e investir no reino de Deus demanda esforço, e nós não queremos gastar muito tempo com compromissos desagradáveis, desinteressantes, insatisfatórios. A gente quer, em termos de relacionamento, que o outro dê a nós resposta rápida, e às vezes o outro só vai dar resposta para você depois de 10, 20, 30 anos. No plano de Deus é uma colheita, é um tempo de colheita, e você não está disposto a plantar. O texto está dizendo: esforçai-vos diligentemente no vínculo da paz. Quer dizer, ele está fazendo uma redundância, uma ênfase, porque diligência é esforço. Ele está dizendo assim: esforçando-vos esforçadamente, é isso que ele está dizendo, no vínculo da paz. Nós precisamos lutar pela unidade da igreja com todas as nossas forças. Isso demanda trabalho duro. Trabalho duro é estar na frente, é estar na liderança quando ninguém quer estar na liderança. Trabalho duro é vir numa reunião quando ninguém quer vir naquela reunião. Trabalho duro é visitar o irmão que está com dificuldade quando ninguém quer visitar o irmão que está na dificuldade. Trabalho duro é conversar conversas difíceis com respaldo bíblico, com decisões baseadas na Bíblia, é tomar decisões difíceis. Trabalho duro é fugir da comodidade do egoísmo do nosso coração. Do versículo 4 ao 6, ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós fomos chamados para viver uma vida de entrega para a glória de Deus, e a chave para uma vida de entrega é a palavra que se diz aqui: humildade. Quando você tem humildade, você é capaz de reconhecer os teus erros, e de você perceber que por mais que você se esforce para fazer o certo, você não vai conseguir ser perfeito. Em qualquer relacionamento nós iremos falhar. Ser humilde é ter a capacidade de reconhecer as nossas fraquezas. Agora, é humilde
você exigir dos outros uma coisa, um padrão elevado que você não faz? Isso é humildade? Dizer, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo, mas você, quando é a tua vez de fazer, você não move nem um dedo, você não tenta nem empurrar com um dedo, mas para o outro, você chama a atenção dele. Nós precisamos ser gentis, carregar as cargas uns dos outros. Quando um tem uma dificuldade, ser gentil para apoiar, e não reclamar e abandonar no meio da estrada. É isso que Jesus fez e faz por nós. As pessoas que convivem com você com frequência se magoam com você? Faça uma avaliação da tua vida. Quando as pessoas elas estão convivendo com você, elas têm facilidade ou elas ficam magoadas com facilidade com relação a você? Uma pessoa paciente, ela dá atenção às necessidades do outro. Ela sabe que a dificuldade que é para a pessoa melhorar, para a pessoa crescer. Ser tolerante é fazer de tudo para que o outro cresça, mesmo quando nós somos provocados. Você percebe quanto que nós precisamos dizer, como Abner disse aqui no louvor, Senhor, tem misericórdia de mim? Porque como nós somos intolerantes, se pegar a gente num dia que a gente está azedo, por muito pouco a gente já acende a faísca e explode. Então nós precisamos confessar, irmãos, que nós estamos muito longe do padrão de Cristo, que nós precisamos desesperadamente da misericórdia. Você ama as pessoas dentro dos limites que foram demarcados pelas suas próprias necessidades e interesses, ou seja, você está convivendo com a pessoa só enquanto ela tem algo a te oferecer? Se ela pode te dar alguma coisa, você está com ela. Se ela não tem nada a te oferecer, então você exclui ela da tua vida. É assim que você vai fazer? É assim que nós vamos fazer? Ser família de Deus é lembrar que o amor de Deus, o amor do Deus triuno, não nos abandonou em nossos pecados, não nos deixou à mercê dos nossos pecados. Deus enviou o Espírito Santo para aplicar a obra da salvação que foi consumada por Jesus Cristo. Jesus suportou a dor de ser separado do Pai, de levar sobre si o castigo dos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados pelos nossos pecados. E é esse amor que está lá na cruz do Calvário, que vem da cruz, que vem da mensagem da cruz, que capacita-nos também a nos doarmos pela igreja de Deus, a nos doarmos pelos irmãos. Isso eu não estou falando de placa de igreja, estou falando a respeito de vida com Deus. A igreja local, ela mostra como está o nosso coração. No versículo 7 ao 16 diz: a graça foi concedida a cada um de nós à proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens,
pela astúcia com que induzem ao erro. Quando nós olhamos para a igreja, meus irmãos, nós precisamos perceber como a igreja ela tem pessoas diferentes. A igreja não tem só o grupo que gosta de música clássica, o grupo que gosta de música moderna, contemporânea, que gosta de blues, ou que gosta de outra harmonia. A igreja ela tem muitas pessoas, e a igreja tem muitas pessoas com diversificados dons. A graça ela foi concedida pelo dom de Cristo, pela salvação que há em Cristo Jesus, como diz o versículo 7. Por que Deus deu pessoas tão diferentes à igreja, com personalidades diferentes, com trabalhos diferentes? Para que nós possamos usar, para que nós sejamos usados pelo propósito de Deus nas mais diferentes áreas da sociedade. Deus te deu um ministério, cada um de nós tem um ministério específico, e nem sempre o ministério é dentro da igreja. Deus te deu um serviço, e os teus serviços são preparados aqui na igreja, pelos pastores, pelos evangelistas, por aqueles que ensinam a palavra de Deus, para que os irmãos, tanto aqui na igreja quanto fora da igreja, promovam o testemunho do evangelho. O teu trabalho é um dom de Deus. Deus te colocou naquele trabalho para você ministrar graça na vida das outras pessoas. Deus te colocou nesse mundo, na escola que você estuda, na universidade que você estuda, por mais difícil que seja enfrentar a oposição lá, Deus te colocou como um ministro da graça de Deus, e é mais importante você servir lá, do que você querer salvar a sua própria pele. Quando você se doa pelo reino de Deus, é então que você recebe a vida, então que você percebe que você tem a vida verdadeira. Os dons que Deus nos deu, as pessoas diferentes que convivemos em termos de igreja, elas foram nos dadas exatamente para a edificação do corpo, né? Versículo 12 ali, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Especialmente os dons de ensino, eles são dons para o preparo dos membros da igreja. Mas você pode não ter o dom do ensino, mas você pode ter a empatia, você pode ter a misericórdia, cuidado com os necessitados, você pode ser um bom conselheiro, você pode ser uma pessoa que ouve, você pode ser um companheiro, você pode ser uma pessoa que investe na vida de outras pessoas. Então nós precisamos ter essa visão do propósito de Deus em nossas vidas. Estarmos unidos aqui, igreja, com pessoas tão diferentes de nós, tem um objetivo, que é o nosso amadurecimento espiritual. Quer amadurecer espiritualmente? Se envolva com uma pessoa diferente de você. Converse com uma pessoa diferente de você. Talvez você não tenha afinidade com essa pessoa, vá na casa dela, visitar ela, orar com ela. Leva um trecho da Bíblia que você fez na devocional, vai lá e conversa com ela e fala sobre a Bíblia com ela. Comece a se envolver com pessoas diferentes de você, para que você possa amadurecer e não fique retido ao teu mundo controlado, para que você possa se desenvolver e criar músculos espirituais fortes, né? Então, tem muita gente que sofreu tanto com igreja problemática, que deu problema, divisão, briga, que não quer ver, que quer vir na igreja e só quer voltar para casa, não quer nem se juntar no ministério, né? Tem pessoas assim que o obreiro, ele é candidato a pastor, ele chega para pedir a moça em namoro, ela diz assim, não, mulher de pastor eu não quero ser.
porque se envolveu viu tanto problema, mas tanta dificuldade na igreja, que está traumatizado. Mas irmãos, se nós não lutarmos pela igreja, envolvendo-nos nos conflitos da igreja, nós vamos ser infantis na nossa fé, nós não vamos crescer. Então, o maior conflito não é com as pessoas que você tem que mostrar a verdade do Evangelho. O maior conflito está dentro de você e dentro de mim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a vontade de Deus ou eu vou fazer a minha vontade? A minha vontade é ficar quietinho no meu canto, assistindo as minhas telas, é ficar na minha casa quietinho, ninguém mexe comigo, eu venho no culto e depois eu vou embora para casa. Essa é a minha vontade, né? A vontade do meu egoísmo é ficar só na minha zona de conforto. Qual que é a vontade de Deus para a tua vida? A vontade de Deus é que você entre, participe, se envolva, e é isso que nós vemos nessa luta e o objetivo de Deus. Olha o versículo 19 ali ao 24. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e que vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. A nossa tendência é seguir o pensamento do mundo. O pensamento do mundo não tem compromisso com ninguém, não se envolve com ninguém e está com as pessoas enquanto elas têm os objetivos parecidos. Sejam financeiros, sejam amorosos, sejam de prazeres. São pessoas do mundo, a mente delas, ela está obscurecida pelo pecado. Então elas não conseguem se envolver com outras pessoas sem pensar em ganhar algo em troca. Você pode se acomodar nessa parte e dizer aqui, eu vou ficar no meu lado, no meu cantinho. Mas Deus te chama a lutar contra essa tendência do teu coração. Porque Deus te chamou para você fazer a diferença nessa igreja. E Deus te chamou para fazer a diferença onde você está. Deus te deu, pelo Espírito Santo, um dom para você usar, para ministrar graça na vida das outras pessoas. Olha o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Além da luta contra o comodismo, nós temos uma luta contra a falsidade dentro do nosso coração. Por que nós não temos a facilidade de falar a verdade em amor para os nossos irmãos? Por que a gente tem facilidade de manipular situações? Não vou falar isso porque senão ele vai ficar chateado. Se eu falar isso, ele vai se agradar de mim, daí vai ficar melhor a situação para a gente conviver. Por que a gente tem essa tendência? Porque a gente não quer sofrer o dano, não quer ver a dificuldade. Olha o versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, nós, quando estamos assim, tomados pelo nosso orgulho, nós nos descontrolamos, nós ficamos cegos de ira, porque a gente não quer perder o controle da situação, a gente se acha injustiçado e parte para cima do outro com palavras, com gestos. Versículo 28, outra luta do nosso coração. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos,
o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado. Por que as pessoas elas manipulam e tentam tirar o que é dos outros? Porque elas querem o melhor para si. Elas querem o melhor pedaço de pizza para si, elas querem o melhor brinquedo para si, elas querem tudo para si. Então, uma luta contra o egoísmo que está dentro do nosso coração. Versículo 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou podre, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós também temos a facilidade, nessa guerra que temos dentro do nosso coração, de sermos tendenciosos a usar palavras destrutivas. Quando nós não queremos conversar com alguém, não queremos criar um diálogo, então nós já vamos soltando aquelas palavras de baixo calão, já vamos reprimindo a pessoa com gritos, já vamos oprimindo as pessoas com ofensas. Por quê? Porque nós não queremos perder o controle da situação. Então, ao invés de confortar e abençoar, eu abro a minha boca para me sentir melhor e me manter numa posição de topo. Então, o que eu faço? Eu não quero parar para conversar com a pessoa. Então, eu desço-lhe além em palavras e falo palavrões do mais terrível nível. Para quê? Para dizer, eu continuo no controle. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Todos esses atos, eles se referem à nossa tendência à separação. Por que nós buscamos brigar? Por que nós buscamos ficar assim calados e não conversar e não tentar resolver o assunto? Porque nós queremos afastar a pessoa. Nós estamos dando um basta, dizendo assim, fique na tua, que eu fico na minha. Não se envolva comigo, né? Então, vê o outro como adversário, como concorrente, como alguém que está contra ele. Então veja quantas coisas que o nosso coração tem a tendência de caminhar, né? Olha o versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Nós temos a tendência, meus irmãos, de estarmos sempre caindo no erro do pecado. Nós queremos que os outros paguem pelos erros que fizeram contra nós. Estas são as tendências que estão dentro do nosso coração: ira, mentira, orgulho, raiva, malícia. Isso é o que nós fazemos por natureza. Mas Deus pode mudar o nosso coração. E Deus pode transformar a nossa maneira de tratar as pessoas. Peça a Deus graça para que Ele transforme a tua vida e conceda que você tenha uma outra disposição de coração. Se despoje, se arrependa dessas artimanhas que você está tentando fazer para se colocar no topo. Vamos fazer como Abner fez aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor. Remove de mim essa sujeira que está dentro do meu coração. E peça a Deus que preencha você com a capacidade de viver de uma maneira diferente. De sermos revestidos do homem segundo Deus, que foi criado para viver para a glória de Deus. Como diz o versículo 25, somos membros uns dos outros. Quando você fala a verdade com o teu irmão, você edifica o teu irmão. A verdade transforma o teu relacionamento. No final do versículo, no versículo 26, ele fala para você não deixar o sol se pôr a sua ira. Seja gentil, tome a iniciativa
de acertar o problema que você tem com a outra pessoa. No versículo 28, ele fala a respeito de nós trabalharmos para ter com que acutir o necessitado. Ao invés de gastar a tua energia para maltratar, para tirar o que é do outro, gaste a tua energia para se sustentar e também cuidar do teu próximo. Versículo 29, ele fala que as nossas palavras, elas transmitem graça ao que ouve. Então, ao invés de ficar usando a tua boca para falar palavrão, ao invés de usar a tua boca para falar palavras duras contra os outros, use tua palavra para ministrar graça, um bom conselho, uma boa palavra de incentivo, de encorajamento. Use as ferramentas que Deus te deu. O versículo 30, 31, ele fala dessa questão de nós nos unirmos em amor fraternal e não lutarmos uns contra os outros como se fôssemos gladiadores. E o versículo 32 fala para nós sermos perdoadores, como Cristo nos perdoou. Quando você enfrenta uma luta dessas dentro do teu coração, é uma oportunidade para você ser transformado por Deus. Você vai ter lutas nessa igreja, contra a impaciência, contra a raiva, contra a mentira, contra a ira. Você vai ter lutas dentro da tua família contra todas essas coisas. Mas quando você, ao invés de ceder à tentação, se volta para Deus em busca de misericórdia, ou se você falha, você reconhece o teu pecado e se volta para Deus em busca de arrependimento, é a oportunidade de você ser transformado. E aí que vem a grande questão: você quer ser curado? Porque é isso que Jesus disse para aquele homem que estava lá na frente do tanque de Betesda, 38 anos lá, paralisado. Talvez ele já naquela altura da vida dele disse assim: eu já sei, eu já estou bem aqui. Alguém traz alguma comida, alguém traz uma oferta para mim, dá uma esmola, tá bom. Mas não, Jesus queria que ele tivesse uma decisão ativa de dizer assim: eu não me conformo com essa situação. Talvez você já passou 38 anos da tua vida soltando palavrão. Talvez você passou 38 anos da tua vida mentindo para os outros. Talvez você passou 38 anos da tua vida sendo escravo da pornografia. Talvez você passou 38 anos da tua vida sendo um divisor de relacionamentos. Talvez você passou muitos anos da tua vida usando teus relacionamentos como um trampolim para alcançar teus objetivos. Deus quer mudar a nossa mente, renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Deus quer dar uma nova perspectiva. E essa igreja foi feita para isso. Você está aqui para se relacionar com as pessoas. Você está aqui para desenvolver uma vida nova, uma sociedade nova. Quando Paulo olhava para a igreja de Éfeso, ou para a igreja, ele olhava o mundo greco-romano da época e via os mais escandalosos comportamentos, criminosos, sádicos, imperadores loucos, que faziam orgias, que matavam pessoas ao bel prazer. E Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso: vocês podem ser uma nova comunidade no meio do caos. E nós podemos ser uma nova comunidade, uma nova sociedade que pode fazer a diferença no caos que é o nosso mundo. Nós podemos levar ao mundo o amor verdadeiro, que é o amor de Jesus. Agora, você está disposto a enfrentar o desafio? Ou você está disposto a ficar: deixa eu aqui, eu estou bem, né? Eu vou lá de vez em quando. Ou se não, diz assim: eu nem vou lá, eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa, eu faço
eu faço minhas orações em casa, está tudo bem. Ou você realmente quer entrar naquilo que Deus está te chamando? Meu irmão, você só vai crescer quando você colocar o teu conhecimento bíblico na prática. E colocar o conhecimento na prática é andar junto com os teus irmãos. E é aprender a aceitar que você precisa ser corrigido. A pessoa que mais me corrige, e que me corrige com mais certeza, assim, que é a minha esposa. Porque ela me conhece melhor do que qualquer outra pessoa. E eu preciso ser humilde, não é porque eu sou pastor que eu sei tudo. Não é porque eu sou pastor que a minha esposa tem que baixar o facho e tem que ouvir, e você tem que me aceitar porque eu sou pastor. Não é exatamente porque eu sou pastor, eu sou o primeiro que tem que ouvir o que ela está dizendo para mim. Então nós temos que ter essa humildade, irmãos. A humildade é central no nosso convívio como igreja. A paciência é central no nosso convívio como igreja. O amor mútuo. Não exija dos outros uma coisa que você não faz. Você exige que o cara esteja lá no nível de PhD, quando você, na fase dele, você era muito mais complicado do que ele. Então vamos ter o princípio de caminharmos juntos, de termos amor uns pelos outros, de sermos uma equipe, de trabalharmos em família. Vamos desenvolver unidade, e para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então, nossos relacionamentos serão transformados, porque você não vai entrar em relacionamentos para ganhar, você vai perder para ganhar, né? Porque tem muita gente que só quer entrar no relacionamento se vai ser as mil maravilhas. Mas Deus pode transformar relacionamentos difíceis em relacionamentos poderosos. Que Deus nos abençoe para que a nossa igreja seja assim. Amém? Vamos colocar em pé para nós orarmos? Ó Deus, querido e amado, agradeço pelos irmãos da Igreja Presbiteriana em Francisco Beltrão, por todas as famílias que fazem parte do grupo de membros desta